festival foi feito realmente para os realizadores de Goiás levarem os filmes para o mundo. Então, além da exibição aqui do Digo, os filmes também serão exibidos no Uruguai, né, através do Colônia Film Festival. E, então, para a gente é um prazer colocar tudo isso para os realizadores, né, mostrar que o festival não acaba. Então, o propósito é sempre levar o trabalho do Brasil, do exterior e o de vocês para o mundo através do Digo. Então, eu queria convidar aqui os representantes, o diretor ou diretora de algum dos filmes que foram exibidos agora nessa sessão, por favor. Subir aqui ao palco. Isso eu vou chamar o João Carlos, que vai fazer o bate-papo com vocês. Pode sentar, por favor. Boa noite. O Cristiano já chamou os realizadores aqui. São quantos que temos aqui hoje? Bom, boa noite. O Wellington teve que sair com o jantar de família e pediu para eu substituir aqui. Então, vamos começar a nossa última rodada hoje. Para começar, quero agradecer a presença de todos vocês, nossos realizadores, que trouxeram suas obras para esse momento tão especial. Vamos começar conhecendo um pouco de cada um de vocês. Aí eu peço que vocês se apresentem e digam qual é o filme que vocês realizaram, tá bom? Vou começar com você que está aqui à minha esquerda. Boa noite, gente. Eu sou a Água Manzano, sou diretora de Tempo Tormento. E eu também estou representando o Pode Ameaça, que eu fiz a montagem do filme, a diretora do Pode Vir. Os dois filmes foram gravados em Goiás, somos estudantes do IFG lá. E foi nosso TCC. O Tempo Tormento foi muito importante, foi o primeiro filme que eu fiz direção. Assim. Então ele fala muito sobre mim, sobre os meus bloqueios, na época que ele foi feito um pouco depois da pandemia, que veio o bloqueio. Então eu estava nesse processo de bloqueio criativo também, sem saber o que fazer com o meu TCC, sem saber como me expressar. E acho que eu consegui, de alguma maneira, contar através do filme também os problemas que eu estava passando. Né? Eu sou nascida em Goiânia mesmo, fiz faculdade lá em Goiás. E é isso. Obrigada por terem vindo e assistido o filme. Gente, aqui é a realizadora. Gente, eu peço perdão, minha voz está um pouco rouca, porque eu acabei de passar por um agora. Mas eu me chamo Henrique Brito, sou diretor do curta Que Bela Herança, um documentário que a gente fez pela realização audiovisual e ficção, documentário, perdão. E esse curta ele é muito especial para mim, foi a minha primeira direção. E ele é muito especial porque eu queria ouvir uma voz, eu queria ouvir essa voz das pessoas que são LGBT, da gente que é LGBT. E isso foi muito gratificante para mim. Infelizmente a Amy não pôde estar presente por motivos pessoais, mas a gente está aqui para ouvir a voz dela. Boa noite, meu nome é Cassiano, sou produtora executiva do curta Sufoco. Ele foi escrito, né, pela Stephanie e ele foi dirigido pelo Vitor. Ambos puderam estar aqui, aí eu vim representar o filme. E esse curta ele foi aprovado na Liga do Estado e assim, ele é muito importante para nós, principalmente para mim e para a Stephanie, porque primeiro, né, além de ser meio que inspirado na história pessoal dela, esse curta meio que marcou a nossa volta para o cinema, que a gente tinha passado um tempo fora, né, trabalhando e outras coisas. Somos da mesma turma, a gente formou em cinema na UEG e durante um tempo a gente ficou fora. Então esse projeto marcou a nossa volta e com o Victor a gente meio que firmou essa parceria. E hoje a gente trabalha
audiovisual da UEG, e é uma alegoria por uma paixão que eu tive, um amor, assim, que é uma história bem pessoal, mas que eu vou misturando e vai tomando outras formas, né? Então, o Relicário nasce dentro da UEG e tem tomado o mundo. Bom, todo mundo aqui de Goiás, aqui, fazendo arte nessa terra tão, às vezes, hostil aos movimentos. Então, aqui, eu quero fazer uma pergunta que vale para todos vocês, tá bom? Vocês, cada um, vão respondendo à medida que vai se passar, começando por ele. A pergunta é assim: como as histórias apresentadas em seus filmes buscam representar as experiências de comunidade, muitas vezes marginalizada? E qual a importância de utilizar o cinema para dar voz a essas narrativas? Olha, eu acho que o cinema como arte, e qualquer uma outra arte, tem a obrigação de ser também voz, né, para a comunidade. A arte é política, a gente precisa entender isso. E aí o Relicário, no caso, ele ali na tela tem um corpo trans, né? Então, assim, embora seja uma história minha, o universo quis que a Helena fosse uma atriz que interpretasse. E aí, como todos viram, tem uma cena de violência no filme, né? E aí eu me questionava muito: nossa, será que isso vale a pena? Aí eu conversei muito com a Helena, com outras pessoas, e aí eu fui entendendo que muito do que é dito no filme, das fases, para mim são muito pessoais, também atravessa esses corpos. Então eu entendi que talvez é isso, assim, é preciso arriscar um pouco, e aí no final a gente vê que na verdade não há uma morte, é uma morte mais espiritual, não sei, não é uma morte física, porque aquele corpo, enfim, continua vivo, embora sem coração, porque, enfim, ou a gente somos mortos todos os dias também, e há essa necessidade de estar vivendo, né? A comunidade é atacada todos os dias, nossos direitos são aniquilados todos os dias, e a gente precisa continuar vivendo, mesmo sem esse coração dentro do peito, né? Que já foi levado embora. Então, eu acho que a arte, ela é e precisa ser um mecanismo de luta. Então, o Sufoco, como eu havia mencionado anteriormente, partiu e surgiu de uma história biográfica mesmo da Stephanie. A Stephanie teve um relacionamento, né, que por muitos, inclusive conflito familiar, inclusive teve um fim desse relacionamento. Só que aí a parte que não ficou no filme, né, foi que alguns anos depois elas se reencontraram e tiveram a chance de elas terem um relacionamento, voltaram de novo. E assim, você perguntou, né, sobre como o filme, né, tem essa questão, esse papel político, né, de transmitir a mensagem, né. O roteiro, o nosso roteiro, ele, como fala, ficou muito nessa vertente de ser uma expressão, um desabafo mesmo, do que estava acontecendo no mundo pós-relacionamento, sabe? E a Stephanie viu isso, porque o projeto foi a autoria dela, né? Ela viu nessa história um potencial gigante vamos dizer assim, a questão mesmo de esse filme todo estourar a bolha, sabe? E assim, foi um processo muito catástrofe para ela, a escrita do projeto. E assim, eu vi um potencial gigante no filme de realmente tocar outras pessoas. Então, o que dá lembrança, quando eu vi o roteiro, li o roteiro, era sobre religião e LGBT, a comunidade. Como isso se comunicava.
quando eu olhei para isso, eu não quis atacar a religião, eu não quis ofender ela, por mais que ela já tenha atacado a nossa comunidade por muito tempo. E eu pensei comigo, eu vou fazer uma coisa mais leve, mais tranquila. Eu quis ouvir o que a Emily tinha para falar. Eu sentei com ela, conversei. Emily, fala comigo, deixa eu ouvir a sua voz. E eu não quis, sabe, machucar as pessoas assim, para elas não entenderem essa questão de... E a Amy, quando ela estava contando essa história, eu estava com ela sentado e eu queria ouvir o que ela tinha a dizer. E como a gente sempre sabe que a religião, ela sempre teve um pezinho na gente, implicando na gente, infelizmente, né? Mas eu não quis que ficasse sobre essas coisas. Qual era a segunda pergunta mesmo? Era duas? A importância do cinema de dar voz a essa realidade LGBT, a importância que você dá voz ao cinema, do cinema a dar voz a esse movimento LGBT. Acho que você até sintetizou, né? Aí a religião, entre a religião e muitas vezes a sociedade, a cobrança. Acho que você sintetizou, mas pode continuar se você quiser. Não era só para finalizar mesmo que esse curta ele foi feito dessa questão para fazer para as pessoas entenderem que a gente precisa de união, não precisa ficar atacando uma outra coisa, porque já não basta tantas as coisas que a gente vê hoje em dia no YouTube, como tem um desenho assim, e já basta, né? Vamos ter mais união, essas coisas assim. Emily Dickinson foi uma mulher bissexual que viveu no século XIX e ela passou a maior parte da vida dela trancada em um quarto, escrevendo poemas, tendo um amor avassalador pela melhor amiga e cunhada que casou com o irmão dela, né? E ela não pôde viver esse amor na época. E ela, de alguma maneira, expôs isso também através da arte. Ela viveu esse romance através da escrita dela, né, dos poemas que ela fazia para essa pessoa que ela era apaixonada. E com o tempo Tormenta eu quis fazer uma homenagem para Emily Dickinson, sabe? Não contar a história dela, mas também usar os poemas dela, que muitas vezes também foi um refúgio para mim de me entender e ser acolhida de alguma maneira por alguém que também vive as mesmas questões que a gente vive, né, no mundo tão que nos exclui diariamente, o tempo inteiro. E eu acho importante que o cinema, a arte no geral, é política, né? A gente tem que falar sobre isso. E eu quis justamente trazer ela para que eu acho que essas pessoas, essas figuras também, elas têm que ser lembradas, tá? E Tom de Ameaça, eu gosto também que a diretora, que é a Dalili, ela trouxe esse lado também conversando com a religião, né? E como é visto as personagens dentro da Bíblia, e também tem Lilith, e depois ela coloca Eva naquele lugar também de paixão, né, com a personagem, com a cartomante. Tanto é que na hora do beijo, quando elas dão um beijo, mostra Eva com a maçã mordida, né, como se ela tivesse pecado. E também é uma denúncia, aquele filme é uma ameaça. Então o cinema tem que cutucar, assim, esses filmes têm que passar em todos os lugares possíveis. E que bom que existe festival, como digo, também, para valorizar e conversar, né, com o público, com as pessoas. É isso. Vou fazer mais uma pergunta aqui para vocês aqui e depois com você, já deixo a bola com você, tá bom? Tá bom. De que forma a linguagem cinematográfica, seja na narrativa, na estética ou na direção,
contribui para gerar empatia e compreensão sobre temas de diversidade, identidade e direitos humanos? Eu acho que o cinema, o audiovisual, né, quando tem um roteiro, uma história que conta, ele conta do personagem a individualidade. Porque a gente é plural, a gente vive numa sociedade, só que o indivíduo é muito único, né? Só a gente mesmo sabe o que a gente sente. E o cinema, o audiovisual e a arte como um todo, ela também conta, né, essa individualidade. Eu acho que isso que é importante também da narrativa, do roteiro, da direção, trazer isso de uma maneira que converse com o público, mesmo que o público não seja LGBT, sabe? Mesmo que não esteja dentro da comunidade, de alguma maneira, a gente não é só isso, né? Não é só rotulado como, não é só porque eu sou lésbica que eu sou só lésbica, né? Isso é só um adendo da minha pessoa. E eu acho que a narrativa, o audiovisual, como um todo, ele contar também que a gente não é só isso, tem outros lugares, mas como isso também faz parte do todo, como pelas nossas lutas, com quem a gente é também, nossos sentimentos. E é uma maneira de conversar com quem não conhece, não entende as nossas lutas também. E pedir um abraço, né? Tipo, pô, a gente tá tentando aqui também temos sentimentos também. Somos pessoas, né? Só complementando o que você falou, que é muito importante, lembrando que a personagem hétera ou homossexual, ela é principalmente universal. Eu vou citar um caso do Que Bela Herança, né? Nesse curta, como eu quis trazer uma narrativa mais tranquila, eu pensei no gênero Slice of Life dos animes do Japão. E é uma narrativa mais tranquila, é um pedaço de vida. Tanto que vocês forem reparar, com a Emily eu não apareço, somente ela. Eu quis que ela me contasse a história dela. E nisso, nessa narrativa, as cores são tranquilas. Eu quis trazer uma coisa mais suave, assim, sabe? Uma narrativa mais tranquila, que não fosse tão agressiva. E como a gente for parar para pensar nisso, nessa questão. Não, é só a sua experiência para dar a compreensão sobre temas de diversidade, identidade, direitos humanos, como é que você joga isso na sua obra, né? Não, foi somente isso mesmo, foi o gênero Slice of Life que eu quis trazer para a minha narrativa. É isso. Então, o cinema, além de tudo, né, eu vejo como, além de arte, política, cultura, é uma ferramenta para abrir um diálogo sobre tudo que a gente consegue fazer. Então, eu acho que não seria muito diferente, né, fazer, vamos dizer assim, uma arte sobre tudo, né, sobre a comunidade e tudo mais. O sufoco, a gente teve, como fala, né, o guia narrativo mesmo da história é o luto que a Bruna passa, né, após o fim do relacionamento. Então, assim, todas as escolhas estéticas, né, dentro do filme foi pensada de acordo com a cadência do roteiro, né. No início ela está bem mais triste, então tem um coração mais azulado, a arte, tudo foi pensado nessa cadência do roteiro, que no final ela já está melhor. E assim, você vê que tem uma mudança na iluminação do filme. Então, assim, é muito significativo, igual eu estava falando, é como uma ferramenta para abrir o diálogo, sabe? A gente não pode pensar o cinema apenas como cinema isolado, sabe? Ele tem contexto ali, tem um porquê por trás, sabe? Ele não é uma arte só por arte. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente pensar desse contexto todo como até mesmo
repetir a pergunta, porque eu viajei um pouquinho. Tá, vou repetir aqui. Ela é um bocadinho grande também, até chegar aí, com certeza que se perdeu. De que forma a linguagem cinematográfica, seja narrativa, na estética ou na direção, contribui para gerar empatia e compreensão sobre temas de diversidade, identidade e direitos humanos? Olha, eu acho que é interessante pensar, sobretudo quando a gente vai escrever um roteiro, vai produzir, que esses personagens são, sobretudo, pessoas, né? Elas vivem, elas sentem calor, elas sentem fome, elas estão ali muito mais pela essência da vida do que pela história em si. Então, assim, é preciso ter muita empatia por cada personagem também, por cada história, porque isso tudo vai construindo, as pessoas vão se identificando. Então, quando o cinema chega, e aí às vezes ele consegue chegar muito mais do que com muitas falas, palavras, com discussões, eu acho que a arte tem esse poder. Então, esse cuidado que a gente tem na construção do filme, no que a gente mostra, na roupa que esse personagem vai usar, por que esse personagem está com essa roupa, por que esse personagem, enfim, vive desse jeito. No Relicário, por exemplo, é uma das cenas que a gente fez questão de colocar e parece um pouco ambígua, a cena em que a personagem acende uma vela para fazer uma oração, né? Mas assim, esse personagem também tem sua fé, embora seja contraditória, um corpo que é renegado, que em outros tempos seria queimado, mas por que esse corpo acredita ainda, sabe? Por que a gente, as escolhas estéticas de tudo que estava pregado na parede diz muito do sonho dessa personagem também. Então, assim, o cinema, para ele conseguir chegar onde precisa, ele precisa descer no degrau das pessoas e falar a língua delas, né? Eu acho que as opções estéticas e de direção precisam ser pensadas para que o público também consiga captar isso. Acho que é isso, não sei se eu respondi. Ok. Bom, agora eu vou pedir para vocês fazerem considerações gerais, sintetizar, da importância de um espaço, como digo, e dar uma consideração pessoal de cada um de vocês para a gente encerrar a noite aqui com vocês, já agradecendo pela coragem de vocês de fazer arte, de fazer, já agradecendo, é coragem mesmo, como se dissesse. A menina nasceu menina, virou menino, saiu do casulo, gente, virou borboleta, voem, sem medo, ou vice-versa. Então, já agradecendo a vocês, já agradecendo aqui, eu vou pedir uma rápida consideração de vocês, sabe, sobre a importância do Digo, a importância da arte de vocês. Bem simples. Olha, eu tenho um relacionamento com o Digo já há algum tempo, assim, porque eu já tive outro filme no Digo em 2022, se não me engano. Foi a primeira vez, eu nem era do cinema ainda, eu fazia teatro, mas foi a primeira vez que eu recebi um cachê por um filme. Então, assim, eu tenho um amor muito grande pelo Digo. Alguns anos atrás também a gente trouxe uma exposição fotográfica nossa também, que é o Corpora. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui com um trabalho meu. Acho uma pena que o Digo não tenha apoiadores. Nem todos os anos é possível que isso aconteça, porque é um festival muito importante para o estado de Goiás, que não tem muitos festivais assim, e sobretudo para a comunidade, sabe? De filmes para a comunidade, que falam sobre os nossos assuntos, que falam sobre os nossos corpos, sobre as nossas lutas. Então, assim, eu acho muito importante que esses locais aconteçam, que esses festivais sejam erguidos, e eu desejo que o Digo tenha vida longa. E acho que é isso. Eu acabo por ser redundante, porque também eu tive já alguns anos atrás um filme, um filme universitário na época, sabe? Foi contigo. A gente ficou muito feliz, porque foi um dos filmes mais universitários que a gente, vamos dizer assim, que a gente conseguiu produzir com qualidade. Foi tudo assim, da nossa
não tem a visibilidade, o apoio que ele merece, sabe? Porque, gente, isso aqui é para mostrar a realidade da comunidade, mostrar a gente, sabe? A gente se vê representado, né, nas telas, em histórias, a gente não só vê casais heteronormativos nas narrativas, sabe? É significativo a gente conseguir se enxergar nas telas, sabe? Porque é uma ferramenta não só de o cinema em si, né? Não é uma ferramenta só de entretenimento. É muito mais que isso, vai muito além que isso. Então, quero parabenizar o festival pela resistência, né, de estar aqui há tantos anos. E é muito bonito ver o trabalho que vocês fazem aqui anualmente, quando podem, assim, é muito gratificante também fazer parte dessa história, sabe? É sobre novas narrativas, sobre estar aqui, é muito importante para a resistência, e isso eu agradeço demais ao Diego, minha primeira vez aqui, apesar de não estar nos melhores, mas pensem comigo, que graça teria se o mundo fosse todo igualzinho, assim, se todo mundo atendesse aos padrões. Gente, a gente precisa de diversidade, a gente precisa de novas formas, novas narrativas. E isso que é importante, novos corpos, novas experiências. E eu só quero agradecer realmente ao Diego. E ao CIF também, né? É muito bom ver que hoje tem um festival só pra gente, né? Que quer contar nossas histórias. Quando eu estava me entendendo como uma mulher que gosta de mulher, era tão difícil achar um filme que tivesse duas mulheres, assim, era sempre aqueles mesmos filmes que todo mundo via, que eram 4 ou 5 filmes. E aí hoje vê que tanto que está crescendo o audiovisual, contando tantas histórias de tantos corpos diferentes, pessoas trans passando num telão e a gente aplaudindo, sabe? Isso é muito gratificante, é lindo isso. E eu também quero, né, que o festival tenha muitos anos pela frente aí, uma vida muito longa, e que outros festivais também, né, surjam em outros eventos, voltados para esse público que é excluído. E que converse também não só, não é que seja um festival que fale só pra gente, né? Que não seja só um festival de filmes LGBT mostrando para pessoas LGBT também, que alcance outros lugares, outras pessoas, outras comunidades. E muito obrigada pelo convite de estar participando aqui, é a minha primeira vez, e eu estou muito feliz de estar também entrar num pedaço da história do festival. Agradecer aqui agora a vocês, lembrando que o Cristiano Souza, que foi quem começou, ele está aqui, é quem realmente dá a cara a tapa 24 horas. Eu falo, Cristo, como é que você consegue seguir 24 horas? Eu não consigo. Ou seja, ele briga 24 horas pela causa. Então agradecer a ele. Realmente, este ano foi mais difícil de fazer o festival, foi mesmo feito com muito amor, com muita... Todos nós aqui estamos voluntários. Então, justamente para que o Diego não ficasse ausente este ano. E estamos na 11ª edição. Faça sol, faça chuva, entre direita, entre esquerda, não importa, o Diego continua aqui, não importa a política. O Diego é a política da voz da resistência nossa. Muito obrigado para vocês. Agradeço ao Vini, que está aqui até essa hora, nosso querido Vini. Está aqui já, com a família em casa esperando para jantar no sábado, ele está aqui resistente. Gente, muito obrigado por vocês, no sábado, estar aqui fazendo essa homenagem a esses diretores, que são verdadeiros heróis do dia a dia. Muito obrigado pela dedicação ao Diego. E lembrando que ainda tem Diego, hein? Amanhã é o dia da premiação, vocês podem procurar aí, que ainda tem muita coisa ainda por vir. Votem os seus filmes preferidos e apoiem a gente aí, vem pro Diego.